Quando ouvimos alguma história de alguém, ao tentarmos reproduzi-la, seja de forma escrita ou de forma verbal, oral, né? Sempre vai haver uma distorção aí do que a gente ouviu para o que a gente repassou, certo? E isso é normal de acontecer. O bom da atualidade é que escrever, anotar algo, seja num papel ou no computador, é muito mais fácil do que na época dos textos sagrados da Bíblia, né? Então, nessa época, vou pegar aqui o Novo Testamento, que são textos que foram escritos há mais de 2000 anos atrás, ou pouco mais, né, de 2000 anos atrás. É nesse intervalo aí. Então, resumindo, 2000 anos atrás, certo? Esses textos do Novo Testamento, eles, naquela época, não tinha como você escrever enquanto ouvia, por exemplo, o ensinamento de Jesus, né? Recentemente aí eu tenho assistido aquela série lá no Amazon Prime, o The Chosen, Os Escolhidos. E lá, né, de forma a retratar o que aconteceu, aparece lá Mateus com um caderno na mão ali, né, anotando as coisas. Mas na realidade isso não acontecia, né, lá naquela época, porque não tinha a facilidade que temos hoje de ter disponível ao nosso alcance um papel e uma caneta, né? Naquela época, se não me engano, era escrito em rolos de papiro ou pergaminho, né? E era com uma tinta especial, não era uma coisa fácil, era uma coisa cara. E quem quisesse anotar alguma coisa era riscando mesmo na madeira, né, a grosso modo, mas não era uma coisa comum como fazemos atualmente, pegando uma simples caneta e um papel e anotando, né? Então, quando a gente vai ler e interpretar um texto da Bíblia, nós devemos nos atentar a utilizar a intuição para interpretar o texto. Porque se você utilizar da razão, do pensamento puro e direto, o que está sendo escrito na Bíblia, né, o que foi escrito, se a gente pegar e interpretar literalmente o que tem aqui, a interpretação não vai ser a interpretação correta, né? Os textos bíblicos, eles, como eu disse, eles foram escritos não na hora dos acontecimentos, mas vários anos depois, né? Jesus passava o seu conhecimento ali, a sua parábola para as pessoas, e elas gravavam aquilo mentalmente. E quem quisesse escrever tinha que lembrar o que ouviu, para assim deixar registrado no papel. Então, isso
foi escrito baseado numa audição lá, né? Numa coisa que você ouviu há anos atrás, depois isso foi copiado e reescrito diversas vezes. Então, a Bíblia em si, ela já foi, digamos, modificada, né, ao longo dos séculos aí, que ela foi reescrita. Vou pegar aqui o Primeiro Testamento, né? Aliás, o segundo, o Novo Testamento. Por exemplo, Mateus escreveu o evangelho dele em grego, mas era um grego comum e era um grego antigo, né? E isso foi sendo copiado e reinterpretado. Não que a interpretação original ela foi perdida, mas à medida que você vai copiando e traduzindo para outros idiomas ao longo dos séculos, vai se perdendo algumas nuances da fala original de Jesus, né? E principalmente no Antigo Testamento, que é muito mais antigo do que o Novo Testamento. Então, você precisa usar a sua intuição para conseguir interpretar corretamente as escritas da Bíblia, né? Isso é muito importante. Então devemos usar a intuição. A intuição, ela é, digamos, a ligação direta com o espírito, a ligação direta do ser humano com Deus é através do espírito, que é guiado aqui pela intuição. Por exemplo, aqui no capítulo 1 do Gênesis, versículo 26, tá aqui, ó. Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e toda a terra, e também os bichinhos que se remexem sobre a terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, macho e fêmea os criou. Eu estou lendo aqui a Bíblia Pastoral, tá? Então, quando ele diz aqui que Deus, né, criou o ser humano à sua imagem, na minha interpretação humilde, eu não sou um teólogo, não sou historiador, apenas a minha interpretação é que quando se refere que Deus criou o homem à sua imagem, ele quer dizer não que o ser humano tenha a aparência de Deus, a aparência física de Deus, mas sim a imagem de Deus dentro do ser humano, que é o Espírito. O Espírito, ele provém de Deus, não a carne, não a imagem física, mas o núcleo do ser humano é espiritual, que é o que tem a ligação direta com o Deus, com o divino, né? Então essa é uma interpretação dessa parte no meu ponto de vista, né? E tudo isso nós devemos fazer ao ler uma escrita da Bíblia, tá? Devemos interpretar intuitivamente, né? Principalmente as parábolas de Jesus, né? E ele ensinou dessa forma
através de parábolas, porque ele queria que as pessoas pensassem, queria que as pessoas interpretassem. Quem quisesse realmente entender os seus ensinamentos, essa pessoa iria estudar, iria raciocinar para tirar proveito do ensinamento da parábola, né? É uma forma dele, naquela época, talvez fosse comum utilizar parábolas para passar um ensinamento para alguém, porque quem realmente quer entender vai entender o que ele ensinou, tá? Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui também na descrição um material muito bom, que é uma versão reinterpretada do Novo Testamento, tá? Eu não me lembro o nome do autor, vou deixar aqui aparecendo na tela o nome do autor dessa reinterpretação do Novo Testamento. Ele deixa muito claro que não distorce o que foi dito, apenas reinterpreta segundo a intuição, segundo o Espírito, que é o que nós devemos fazer ao ler uma parábola de Jesus ou ao ler qualquer parte da Bíblia. Por quê? Porque ela não foi o que nós temos hoje, muito provavelmente grande parte diferente do que foi dito há 2000 anos atrás, do que foi escrito há 2000 anos atrás, né? Porque a Bíblia foi traduzida e reescrita várias vezes, e principalmente a parte que se refere ao cristianismo, ela tem embutido muitos dogmas religiosos nela, né? No caso da mensagem de Jesus, existem embutidos nos seus textos muitos dogmas, muitas coisas ali escritas que foram introduzidas e muitas foram deixadas de lado para passar uma mensagem para as pessoas através de um dogma, né? De deixar você aí ligado diretamente e inserido na religião cristã, de forma a te deixar dependente completamente da igreja, né? Então você deve ler sim, mas com a intuição, né? Não interpretando literalmente o que está escrito aqui, porque muita coisa não faz sentido quando analisado apenas com a mente, né? Uma outra parte aqui, mais adiante, quando ele fala da serpente, a serpente no jardim, ali fala que a serpente conversou com a Eva e mandou ela provar do fruto da árvore, e ela foi lá e comeu comeu o fruto, e aí viu que ela estava nu, né? Quando ele fala que ela comeu o fruto, ela está se referindo ao conhecimento, à mente, né? Quando o ser humano passou a priorizar muito o raciocínio sem intuir, ele acabou entrando aí ele acabou seguindo outro caminho, beleza? Então eu vou deixar aí o link da nova, no caso da reinterpretação da Bíblia, do Novo
Testamento. São 2 PDFs gratuitos, tá? Link na descrição. E muito obrigado por quem assistiu aqui até agora. Valeu, falou!